João 5, a partir do versículo 1. Tempos depois, houve outra festa e Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da porta das ovelhas havia um tanque chamado Betesda, em aramaico, com 5 pavilhões. Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos, ocupavam esses pavilhões. Um homem inválido estava ali havia 38 anos. Quando viu estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus disse: "Você quer ficar bom?" O homem respondeu: "Senhor, quando a água é agitada, eu não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes." Jesus disse: "Levante-se, pegue sua maca e comece a andar." O homem ficou curado imediatamente, pegou a maca e saiu dali. Até aí. Creio que você já escutou a frase: "Não existe vento favorável para quem não sabe aonde quer chegar." A marca, o símbolo do nosso mês é uma pessoa num barquinho precário, num alto mar. E se você não sabe para onde você quer chegar no mar da vida, não existe nenhum vento que possa te ajudar. Sem obsessões pragmáticas de saber, dia tal eu quero estar em tal lugar, mas há de se ter algum alvo, alguma meta, algum desejo de chegada, algum lugar para onde você quer levar a sua vida. Então você precisa saber para onde você quer ir, para você conseguir perceber qual o vento que você pode utilizar e qual vento é favorável a você. Eu gosto do pensamento porque ele resume muito bem as pessoas que deixam a vida à deriva. E deixar a vida à deriva, eu que acredito muito na liberdade humana, acredito que é uma opção. Deixar a vida à deriva é uma opção. Desde que você não reclame de onde a sua vida foi parar. Porque a partir do momento que você deixa a vida à deriva, você perde o direito de reclamar de algum porto que a vida te levou. Você perdeu o direito. Então, no conjunto da liberdade, nas opções da liberdade humana, eu aconselho você a não deixar a vida à deriva. Antes, perceber quais são os ventos para você conseguir levar a tua vida, o teu barco para algum lugar bonito. Acredito que o tempo é como o vento. Ele também pode ser um aliado. Porque tem muita coisa, muitas situações da vida que nós experimentamos, algumas frases e momentos difíceis, e é muito comum você falar a seguinte frase: "Ah, isso aí o tempo cura." Não necessariamente. O tempo cura desde que você faça um acordo com o tempo. Porque o tempo é como o vento. Você precisa fazer um acordo com ele para você conseguir chegar em algum lugar. O vento, o tempo, se você não fizer um acordo de paz com o tempo, ele devora seus sonhos, ele devora seus projetos de vida, ele devora a sua vida sem você, às vezes, nem perceber. O tempo pode ser um aliado, sim, mas é você que tem que se sujeitar a ele e propor um acordo de paz, porque o tempo não faz perguntas, o tempo não dá pausas, o tempo não faz acordos com você de: "Não, eu vou desacelerar um pouco para você conseguir crescer." Não, é vida que segue, é você quem reconhece os seus limites, é você que precisa reconhecer as suas finitudes, é você que precisa reconhecer as suas omissões, para a partir desses reconhecimentos, conseguir transformar o tempo num aliado. Eu recebi do meu amigo e revisor César Cruz, que está aqui hoje à noite, um poeminha muito lindo do Mário Quintana que diz assim: "Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já se passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas.
Desta forma eu digo, não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo, pois a única falta que terá será desse tempo que infelizmente não voltará mais. Porque na vida é assim, quando a gente vê, são 6 horas da tarde. Na vida, quando você percebeu, chegou sexta-feira. E quando você se ligou, você fez 40 anos de idade. Quando é que foi que a gente fez 40 anos de idade? Eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. Mas que horas, quando é que juntaram esses minutos e essas horas que formaram esses dias, que formaram essas semanas, e esses anos e essas décadas, eles me colocaram aqui? Quando é que foi? Porque se você não fizer do tempo um aliado, essa será sempre a sensação. Quando é que foi que isso aconteceu que eu nem percebi? Ou como o genial Miyakoto, num dos seus romances, ele retrata o diálogo, um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra, acho que é esse livro. O diálogo de uma avó, com o seu neto que ela não via há muito tempo. Ele entra em casa, ela olha para ele e diz assim, meu neto, como você mudou? O neto olha para a avó e diz, não fui eu, vó, foi o tempo. Foi o tempo que fez isso comigo. Eu nem percebi. Eu nem me dei conta da velocidade dos dias e os dias fizeram de mim isso que eu sou hoje. O tempo vai embora numa velocidade absurda e de repente nós estamos no mês 4. Alguns planos que você fez em dezembro do ano passado já não dão mais tempo. Algumas coisas que você prometeu a você mesmo que em 2016 você ia tirar do papel, se você não começou, talvez não haja mais tempo para você fazer isso esse ano. Porque a gente celebrou o Ano Novo e de repente veio um negócio chamado Carnaval, passou a Páscoa e virou Abril. E daqui a pouco nós estamos em agosto, tem Olimpíada, e no final do ano tem eleição para prefeito, e aí nós estamos de novo no Natal. E mais um ano da nossa vida foi embora. Óbvio que eu estou acelerando o relógio, caricaturando uma situação do tempo, mas é mais ou menos isso que acontece com a gente. Estou dando todo esse chão para você do tempo e da velocidade do tempo e como os nossos dias correm, porque nós lemos um texto de um homem, que a mensagem o trata como um inválido, outras versões da Bíblia o tratam como um enfermo, mas todas as versões dizem que ele está ao lado do tanque de Betesda, que é um tanque conhecido por ter suas águas terapêuticas, as águas que curam, e ele está ali inválido há 38 anos. 38 anos? Mas quando é que a vida passou tão rápido para a gente ficar do lado desse tanque e agora já se foram 38 anos? 38 anos de desânimo. 38 anos esperando uma oportunidade que não apareceu. E talvez seja esse um dos problemas. Ele esperou a oportunidade aparecer ao invés de investir energia emocional para criar uma oportunidade. 38 anos esperando por pessoas que a gente não sabe se ficaram de vir, porque esse é outro erro nosso. A gente espera tanto por algumas pessoas, a questão é, essas pessoas prometeram voltar? A gente espera tanto que algumas pessoas façam algumas coisas por nós, e a pergunta é, eles prometeram que iam fazer? Você talvez esteja alguns anos esperando por alguém, e eu pergunto, essa pessoa te falou que ia voltar? São perguntas simples e que a gente às vezes prorroga a resposta, e ao prorrogar a resposta, passam-se 6 meses, 2 anos, 10 anos, e a gente continua esperando por quem nunca ficou de vir. Talvez esse seja um dos problemas desse homem. Ele ficou perto daquele tanque esperando por cura. Um dia não deu certo. A primeira semana não deu certo. As primeiras semanas não deram certo. De repente foram meses. E dentro dele ele foi nutrindo uma ilusão de que uma hora vai chegar. Uma hora chega. E passam-se então 38 anos de um projeto de vida que acontece e de uma insatisfação pessoal que não experimenta mudança. Todo mundo que está aqui desanimado quer ter bom ânimo. Todo mundo aqui que está triste quer experimentar alegria. Todo mundo aqui que chegou hoje à noite desesperado quer sair daqui com paz. E a questão é, o que é que você está fazendo para mudar aquilo que tanto te incomoda?
que é o meu primeiro ponto e a minha primeira pergunta para você. O que você tem feito para mudar essa vida que você tanto reclama? Porque a gente fala muito, não, eu quero ter bom ânimo, inclusive eu gosto muito de ouvir Jesus falando, tem bom ânimo. Agora, toma cuidado para não virar amuleto, para não virar frase de efeito, para não virar simplesmente um adesivo que você colocou no vidro do teu carro, como se a frase em si tivesse algum poder mágico, mais ou menos como a gente faz quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Poxa, que frase, posso tudo, pode, inclusive ficar do jeito que você está. Porque tudo posso naquele que me fortalece não é um abracadabra que vai transformar a sua vida pela frase em si. Tudo posso que me fortalece não é uma frase de sucesso, é uma frase de integridade. Eu posso passar pelos meus desânimos e pelos meus fracassos, porque eu tenho um Deus que é por mim e Ele me fortalece. Então não é um grito de vitória, é uma postura com a qual eu encaro a vida. Então você pode fazer camiseta, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode fazer tatuagem, você pode fazer o que você quiser. Mas se isso não for um conceito que permeia as tuas atitudes, é simplesmente mais uma frase que não causa efeito algum. Porque a grande pergunta é, o que é que você tem feito para mudar essa vida que você tanto se queixa? É muito interessante porque Jesus chega no encontro com esse homem, e Jesus não chega e cura, Jesus chega e pergunta. Jesus não chega simplesmente para falar, mas vamos curar logo para ir embora que a gente tem mais o que fazer. Não, Jesus chega e faz uma pergunta, e pode até parecer estranho você perguntar para uma pessoa enferma o que é que ela quer. Pode parecer estranho, mas Jesus faz isso com quase todas as suas curas. Ele encontra com uma pessoa doente, encontra com uma necessidade, ele olha para a pessoa e diz, o que você quer? Quais são os teus desejos? Quais são os teus sonhos? Porque Jesus não está curando simplesmente uma paralisia física. Jesus está curando também uma paralisia interna, existencial. Não é só a cura de uma questão na perna, no braço. É uma cura interior, é cura do coração, porque essa é a cura que vale. Porque Jesus está falando para ele o seguinte, quais são os teus desejos, quais são os teus sonhos, o que é que você quer da tua vida e o que é que você está fazendo para isso que você quer sair do papel. O que é que você quer? Você já parou para fazer essa pergunta? Se a pergunta é tão simples que geralmente a gente não consegue responder, o que é que você quer? A gente vai falar um monte de coisa. Não, mas eu só perguntei uma, o que você quer hoje? Ele é um inválido, talvez porque o desânimo tomou conta do coração de maneira tal, e agora o desânimo é o Senhor. E ele com o desânimo ele não consegue dizer nem o que ele quer. O desânimo tomou conta do coração dele de maneira tal que ele não consegue mais sonhar. E triste a pessoa que não sonha, porque os nossos sonhos são as nossas armas. Jesus quer curar nele a vontade de viver. E para curar a tua vontade de viver, você precisa aprender a dizer o que é que você quer, porque ninguém vive sem dizer o que é que você quer da tua vida e o que é que você tem feito para isso acontecer. São dois exercícios muito importantes. O primeiro é você responder o que é que você quer. E talvez ao responder o que é que você quer, você vai ficar chocado e pensar, meu Deus, como é que eu quero isso? Anula, joga fora. Vá atrás de um sonho novo. E depois, se o que você quer é autêntico, é íntegro, está dentro dos valores do reino, você filtrou os teus desejos com os valores do reino, é isso que você quer, é bonito, conspira em favor da vida, sim. O que é que você está fazendo para isso acontecer? Jesus conhece o poder da palavra e Jesus conhece o poder da fala. Sabe como é relevante a gente não deixar as coisas só no pensamento, mas a gente falar, verbalizar. Tem uma diferença muito grande de você pensar e você falar. Porque quando você fala, você está contando uma história. E ao contar uma história, você também está escutando a sua própria história. Por isso que é importante você falar. Porque as histórias nós somos mudados pelas histórias que nós escutamos. Por isso, conte a sua história. Mesmo que seja olhando para o espelho, parecendo um louco, conte a sua história.
Porque ao contar a sua história, você também está escutando a sua história. E a sua história é importante demais para ser calada. A sua história é importante demais para ser deixada de lado. Então Jesus pergunta para ele o que é que ele quer, não é porque Jesus não sabe o que ele quer, não é porque Jesus não tem a menor ideia, é para que aquele homem entre em contato com ele mesmo, para ele ver se ele sabe o que ele quer. Jesus está tirando aquele cara da margem e colocando ele no centro. Tirando ele dos cantos, porque ele foi acostumado a ficar nos cantos, com as pessoas passando na frente dele, e Jesus então o coloca como protagonista. Vai, pode dizer, agora você é o centro das atenções. O que é que você quer? Vili, por que você está insistindo tanto nesse negócio? O que é que eu quero? Porque se você não sabe o que você quer, a sua vida vai se reduzir a reclamações. Porque quem não sabe o que quer só reclama. Porque quem não tem sonho só reclama do sonho dos outros. Porque quem não tem desejo pessoal tem tempo de sobra para ficar avaliando a grama do vizinho e reclamando da própria grama. Por isso que Jesus pergunta para ele o que é que você quer. Vamos tirar você desse lugar em que você está jogado aí no canto reclamando, e vamos te dar o direito de você falar, porque as pessoas estão passando aqui e elas estão dizendo o que elas querem. Ele está tão acostumado a reclamar que ele perde a capacidade de expressar um desejo. Porque Jesus pergunta para ele, o que é que você quer? O que ele responde? Senhor, quando a água é agitada, ninguém me leva. Mas Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou o que é que você quer. Porque quando a gente não tem o sonho, a gente perde a capacidade de responder algumas perguntas óbvias. Porque a gente já se abraçou ao desânimo da reclamação. Jesus não perguntou o que está acontecendo. Jesus só perguntou o que é que você quer. Cuidado para que diante da possibilidade da cura, você não fique remoendo doenças. Você tem diante de você a possibilidade de mudar a postura do teu coração, do desânimo para a esperança. Aí ele olha para Jesus e diz, sabe o que é, Senhor? É que ninguém me leva. Eu acho essa resposta muito legal, sabe por quê? Ninguém me leva significa que ele também não se leva, porque ele faz parte desse ninguém. Senhor, sabe qual é o problema? Ninguém me leva. Os outros não levam, mas ele também não se leva. Porque ele, ao invés de criar força e recursos para ir, ele criou força e recursos para ficar ali no cantinho, se vitimizando e reclamando do desânimo e da chatice que é a vida. Ninguém leva, não, nem ele. Se ninguém te leva, então faça alguma coisa para você conseguir ir sozinho. E você pode dizer assim, poxa, mas ele tinha um problema. Quem não tinha? Quem não tem? Não, problema todos nós temos. E o que me chama muito a atenção, sabe o que é nesses anos que eu trabalho com gente, que eu analiso o comportamento humano, é que eu vejo gente que às vezes tem um problema com P maiúsculo mesmo, aquele que você fala, como é que pode? Essas pessoas elas vão dando cambalhota, elas vão se arrastando, elas vão puxando, mas elas vão. Porque a questão é se você está focado em ficar no campo da vitimização, reclamando que ninguém faz nada por você, ou se você vai abraçar uma atitude cristã de esperança, de acreditar que a vida pode mudar, mas você tem que ser o protagonista dessa mudança. Ele não fez as pazes com o tempo. Ele não transformou o tempo num aliado. E 38 anos se passaram, e pessoas passaram ao lado dele, e oportunidades passaram ao lado dele, e o desânimo tomou conta do coração daquele homem. Quando ele não responde, porque ele não responde à pergunta de Jesus, ele só não responde, como ele também fala do passado. E quando ele fala do passado, Jesus envia aquele homem para o futuro. Quando ele reclama daquilo que foi, Jesus joga sementes de um futuro diferente na vida dele. Esqueceu o passado? Não.
Isso não faz parte da proposta cristã. Você vai dizer, como não? Em Cristo tudo pode ser feito novo. Exato, sem esquecer o passado. Você não precisa esquecer nada da tua vida. Eu estou falando isso por quê? Porque é muito comum as pessoas falarem, eu já ouvi muitas vezes, e os pastores aqui também, eu queria tanto esquecer tudo aquilo que me aconteceu. Não, por favor, não esqueça aquilo que aconteceu com você e, por favor, não esqueça aquilo que fizeram com você. Porque, inclusive, se você não gosta muito de alguma coisa que você fez e você esquecer, você é o potencial de fazer de novo. Então, não esqueça o teu passado. O passado é o quê? É o tempo. Tem que ser o quê? Um aliado. Jesus diz para ele assim, pegue a maca, coloque ela embaixo do braço, levanta e anda. O que é a maca? O que é a maca aqui para esse cara? É o passado. É o comportamento. A maca não é um lugar onde ele deitou fisicamente, é mais que isso. A maca é a omissão, a maca é a indiferença, a maca é aquilo que imobilizou, a maca é aquilo que desanimou, é aquilo que tirou dele vontade de viver. E Jesus diz para ele, então, o convite do reino é: inverta lógicas, inverta processos. Foi o que Jesus fez no seu ministério todo. Inverta a sua postura. Coloque alguma coisa diferente no lugar, ou seja, aquilo que era sinal de paralisia, que era a sua maca, coloque ela embaixo do braço, levanta e dê movimento para a sua fé, porque a fé cristã é uma fé de movimento. Mas as pessoas dizem que eu nunca vou sair daqui, pois deixe essas pessoas absolutamente frustradas. Levanta e anda. Porque se você não tomar cuidado, 38 anos depois, a sua vida se resume a uma maca. Se você não tomar cuidado, 38 anos depois, lembre, 38 anos não é uma ordem cronológica, é uma vida. A sua vida se resumiu a uma reclamação sem fim. Se você não tomar cuidado, 38 anos depois, a sua vida se resumiu a projetos no papel. Tem um caderno cheio de projetos, mas eles nunca saíram do lugar. É uma maca que travou você e não deixou você sair do lugar. Então Jesus vem e diz para aquele homem, pega teu passado, coloca ele embaixo do braço e construa um futuro diferente. Que palavra de ânimo. Porque ninguém falou isso para ele. Foi só Jesus. Ninguém virou para ele e falou, cara, você não precisa passar o resto da vida assim, jogado pelo canto. Não, você não é um marginal. Não, você não é um inválido. Não, você tem uma história, pois coloque essa história embaixo do braço e se refaça como gente. Você pode fazer isso, porque a nossa vida não está pronta, não há vida pré-determinada, não há destino. O que existe é a possibilidade de você escrever algo diferente amanhã. Então, se a maca era sinônimo de paralisia, amanhã ela é sinônimo de que a tua vida mudou. Coloque embaixo do braço e toca a tua vida para frente. Aí você pode estar se perguntando, mas com tanta gente assim em volta dele, não tem um para ajudar? E aí eu li esses dias em alguma rede social assim, não confunda pessoas que estão à sua volta com pessoas que estão com você. Não confunda pessoas que estão à sua volta com pessoas que estão com você. Não confunda simpatia com empatia. Porque são duas palavras semelhantes e dois conceitos distintos. Simpatia, eu já falei isso tantas vezes aqui, né? Simpatia é o que eu sinto por você. Empatia é o que eu sinto com você. Simpatia a gente tem aqui, uma troca de olhares, um sorriso, um boa noite. Empatia não. Empatia eu tenho uma ligação de entranhas com você, onde as tuas dores e os teus problemas passam a ser também o meu. Simpático nós somos com todos, empáticos não. E o projeto de uma igreja é que sejamos simpáticos, mas que na maior medida possível nós sejamos empáticos, para que ninguém numa comunidade chamada Bethesda passe pela vida
pelos cantos, sem conseguir a possibilidade de mudar de vida. Porque a possibilidade de alguém mudar de vida pode ser você com a mão estendida. Cuidado, porque talvez você fique olhando ao redor e pensando, nossa, tem tanta gente aqui em volta de mim e ninguém me ajuda. Então, a má notícia é que talvez essas pessoas não estejam com você, elas só estejam perto de você. E a boa notícia é que ninguém precisa viver uma vida pelos cantos, porque em Cristo nós somos convidados a pegar o nosso passado, sem essa neura de querer esquecer, porque o nosso passado pode sim ser lido, elaborado, e com ele, com os nossos erros, nós podemos ser animados através do poder de Deus na nossa vida. Talvez você esteja me ouvindo e pensando assim, e você esteja até chateado com o que eu estou falando hoje à noite. Porque você pode pensar assim, mas eu me identifiquei com esse cara. Porque de alguma maneira eu estou assim. Porque você pode ter sido vítima de um abuso emocional. Sim, eu sei. Sei como isso é dolorido. Você pode ter sido vítima de um abuso sexual. E por conta desses abusos emocionais, sexuais, físicos, religiosos, porque tem gente aqui que é vítima de abuso religioso, porque você passou pela mão de algum pastor inescrupuloso que arrancou tudo que você tinha, tanto de bens como de emoções. E você vai dizer assim, então eu me sinto assim, eu fui vítima de um processo dolorido e a minha vida ficou paralisada, eu sou esse cara do tanque de Betesda. Eu sei que tem gente aqui hoje à noite que de fato pode ter vivido isso. Que você passou por diversas situações e talvez inclusive de palavras de pessoas dizendo para você que você não tem valor algum, de que você é um acidente de percurso, entre outras coisas. E você está toda uma vida esperando alguém passar e dizer assim, não, você não é um erro. Não, você não é fruto de uma transe irresponsável. Talvez você esteja a vida inteira esperando alguém dizer isso. Por isso você se identificou. Mas se você se identificou com o começo da história, eu quero muito que você se identifique também com o fim. Porque se você é uma pessoa que ficou pelos cantos, hoje, a nossa responsabilidade como comunidade, como Betesda, é dizer para você que a voz de Jesus continua ecoando. Nós hoje estamos atualizando aquilo que Jesus disse para aquele homem, levanta e anda, porque a tua vida é especial para Deus. Talvez você se sinta como a imagem do nosso mês, essa pessoa dentro de um barquinho precário, dentro de um oceano enorme, e você está desesperado porque você não está conseguindo controlar o oceano. Falei isso aqui na minha primeira mensagem, jamais queira controlar o oceano, porque isso é uma insanidade. Só o que você precisa aprender é a navegar, e às vezes para aprender a navegar a gente precisa se conhecer. E conhecer o Deus do qual nós servimos. E eu gosto muito de pensar que sempre que Jesus cura uma pessoa, sempre que Jesus diz para alguém, levanta e anda, Jesus está de alguma maneira dizendo, você tem capacidade de reverter a história da tua vida. Você só precisava de um ânimo, de um impulso. Você só precisava de algo que de alguma maneira, um sopro de Deus no teu coração, para você reconhecer o teu valor e o valor da tua história e o valor do teu passado. Então eu pergunto para você, qual é a tua maca? Qual é teu passado? Qual é esse evento? Qual é o símbolo? Que hoje você poderia dizer, Vili, minha vida não vai para frente por causa disso aqui, ó. A minha maca é isso aqui. É um pai indiferente. A minha maca é o abandono materno. A minha maca é um marido que foi embora, uma esposa que foi embora. É uma doença. E eu sei da dificuldade e da dor que é viver de alguma circunstância assim. A questão é que circunstâncias assim fazem parte do viver, a gente não tem controle sobre elas. Então a questão não é a gente aprender a controlar circunstâncias. A questão é a gente aprender a organizar o nosso coração para a gente viver em qualquer circunstância. Porque qual é a próxima onda que a vida vai colocar você? Eu não sei.
Qual é a próxima dificuldade que você vai enfrentar? Eu não sei que dificuldade que eu vou enfrentar hoje à noite, eu não sei. Mas eu preciso ter algumas coisas guardadas dentro do meu coração. E eu preciso, o que de mais sagrado, o maior valor que eu posso guardar dentro de mim, são palavras que Jesus disse, que foram registradas e que elas chegam até nós hoje, e histórias que nós lemos e precisamos deixar que elas nos leiam. E uma delas é essa. Havia um homem que passou a vida toda à margem, esquecido, até o dia que ele encontrou com Jesus. E Jesus olhou e falou: olha, o teu passado é especial, tua vida é especial, levanta e anda, porque o teu futuro pode ser diferente.